Então agora a gente vai falar sobre os recursos que a gente encontra aqui na nossa página Campanhas, tá? E essa página aqui é muito legal, essa tela aqui é muito legal, porque ela justamente traz essa praticidade da gente enxergar, né? O overview e até mesmo os detalhes aqui das nossas campanhas, os nossos conjuntos de anúncios e os anúncios nessa área aqui, como você pode perceber, tanto do Meta quanto no Google na mesma tela. Então, quando você tem aquele cliente que você atende, né, que você presta gestão de tráfego aí, nas duas plataformas, você já consegue ter esse overview aqui bem interessante e já conseguir analisar de fato, né, eventuais diferenças de um canal para o outro, enfim. E aí você tem essa clareza muito maior para você conseguir tomar melhores decisões nas suas campanhas. Então eu vou te explicar aqui como que funcionam os recursos que a gente desenhou nessa página aqui, tá? Porque quando a gente bate o olho aqui, à primeira vista pode ser que pareça muito mais simples do que realmente os recursos dessa página, tá? Mas você vai entender que tem bastante coisa aqui. Então, para a gente começar, você já deve ter percebido que a gente mantém aqui as nossas seleções de contas, estratégias, enfim, período, tá? E daqui para baixo, então, a gente tem essa subdivisão na tela, sendo que o lado de cima aqui ele está trazendo informações do Meta Ads e aqui do Google Ads. A configuração ela é muito parecida no que diz respeito assim, a layout, né, a visual. Então, a gente tem o quê? Desse lado esquerdo aqui, ó, as nossas campanhas e conjuntos de anúncio. E do lado direito aqui, no caso do Meta, a visualização dos anúncios. E aqui, no lado do Google, né, a gente tem as palavras-chave aqui. E, além disso, a gente consegue filtrar aqui também, né, por uma campanha específica, um grupo de anúncios específico ou até mesmo um anúncio específico. E também resetar esses filtros. Então, por exemplo, ó, se eu clicar nessa campanha aqui, você vai ver que ele vai destacar, em primeiro lugar aqui, essa linha, tá? Ele vai filtrar aqui, ó, pode ver que está carregando lá em cima, ó, acabou de filtrar aqui os anúncios, tá? Já também com o link para a gente visualizar esses anúncios aqui, o que é bem legal. E a gente tem várias informações aqui, tanto a nível de campanha como a nível de anúncio também. Então, a gente colocou isso aqui de forma separada justamente para dar essa praticidade de você conseguir fazer um filtro rápido aqui e depois, então, já visualizar aqui no lado direito os anúncios correspondentes. Se a gente seleciona uma campanha que tem mais de um conjunto de anúncios, por exemplo, ele aparece aqui, a gente poderia clicar em somente, né? E aí ele vai filtrar, além da campanha, ele vai filtrar somente aquele conjunto de anúncios ali, para você tanto analisar as informações aqui nessa tabela daquele conjunto de anúncio, como aqui no caso, a gente está vendo da campanha, né? O quanto foi investido, resultado, custo por resultado, retorno, checkout, custo por checkout, page view, custo por page view, cliques, CPC, impressões e CPMs, CPM é a estrutura, e o CPM, que é a estrutura que a gente traz aqui como proposta inicial para você. E eu falo isso por quê? Porque qualquer coisa que não esteja de acordo com aquilo que você mais costuma utilizar, aquilo que você acredita que faz mais sentido na sua análise, você consegue chegar aqui e modificar, né? Por exemplo, eu não quero ver, sei lá, checkout e custo por checkout. Eu não atendo nenhum cliente que a gente precisa dessa informação. Você vai lá, você vai tirar essa informação ou até mesmo substituir, né? Tirar ela e colocar outra informação que você considera relevante no lugar. Então, essa personalização aqui, ela acaba acontecendo de forma geral aqui, né? Qualquer coisa aqui no GTDash você consegue adequar à sua realidade. Bom, a partir do momento que eu tenho essa seleção feita aqui, ó, se eu navegar nessa seta, o que vai acontecer? No mesmo espaço onde antes eu estava vendo as informações das campanhas, agora eu vou passar a ver então as informações dos conjuntos de anúncios, né? Ou do conjunto de anúncios de acordo com a configuração que eu tenha naquela campanha que eu acabei de filtrar. Então lembra que eu filtrei a campanha clicando, né? Uma forma fácil e rápida da gente ver se algum filtro está acontecendo é quando aparece essa seta aqui, ó. Então essa seta aqui, se eu clico nela, ela vai redefinir os filtros somente desse espaço aqui, que é a nossa tabela de campanha, tá? Mas você pode perceber que eu cliquei lá em uma campanha específica, tanto que se eu venho aqui só tem uma selecionada. E quando eu navego aqui, ó, nessa seta, eu passei do nível de campanha para o nível de conjunto de anúncios. É muito semelhante ao que a gente faz aqui no gerenciador de anúncios. Dá uma olhada, ó. Se eu estou aqui, por exemplo, para clicar em uma campanha específica, eu vou clicar nessa campanha e eu vou acessar os conjuntos de anúncios. Inclusive a campanha que a gente clicou é essa aqui, ó, tá? Você pode ver aqui que tem 3 resultados, o valor dos resultados e tudo mais, tá? Então aqui ele está trazendo, ó, custo pelo resultado também. A gente não trouxe, né, o valor dos resultados aqui, mas lembrando que eu acabei de falar, você consegue customizar isso aqui da forma que você achar mais interessante aí
no seu dia a dia, tá? Aqui eu optei por trazer na estrutura simplesmente o retorno, né? Que é, nesse caso aqui, o ROAS, tá? A gente está falando de uma campanha de vendas nesse caso. Então, a gente tem essa navegação aqui a partir das setas, tá? Se a gente fizer o seguinte, ó, vou redefinir esse filtro aqui, pode ver que ele vai voltar aqui para visualização de campanhas. Ele, obviamente, ele acaba interferindo aqui na visualização dos criativos também. Por quê? Porque ele vai interagir de acordo com o filtro que a gente fizer aqui, né? Mas você pode perceber que voltou aqui as duas campanhas e voltou os conjuntos de anúncios. Se eu acesso novamente os conjuntos de anúncios sem fazer o filtro da campanha, como eu tinha feito antes, eu tinha clicado no nome dessa campanha aqui, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar todos os conjuntos de anúncios, independente de qual campanha a gente esteja visualizando nesse caso, tá? Então, se em algum momento esse tipo de análise fizer sentido para você, você pode usar esse recurso também. Bom, e aqui na parte dos anúncios, como eu já mostrei para você, você tem a visualização da thumbnail, você tem o link para acessar esse anúncio diretamente lá no Instagram, e depois você tem todas as métricas, indicadores que a gente deixou preparado aqui também, lembrando que você consegue modificar isso aqui, né? A ordenação que vem por padrão você consegue fazer também. Então, por exemplo, ele está vindo pelo custo por resultado, né? O maior custo até o menor custo, mas você consegue ordenar por todas essas métricas que aparecem aqui nessas duas tabelas, tá? Aqui embaixo é exatamente a mesma lógica, só que, obviamente, com as informações aí do Google Ads, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui as campanhas, eu posso acessar os grupos de anúncio e aqui ao lado eu vou ter, então, as palavras-chave e se eu scrollar aqui o mouse, né, para o lado direito, eu tenho todas as outras informações aqui também a nível de campanha e a nível de grupo de anúncio. O que é legal? Se a gente clica nesse filtro aqui, caso a gente tenha feito, por exemplo, filtros aqui ou qualquer outro tipo de cruzamento de filtro nesse espaço, ele vai resetar somente essa informação, tá? Aqui é a mesma coisa, então esse aqui volta a filtros feitos aqui, esse aqui voltaria eventualmente outros filtros. Então, por exemplo, se eu ordenar aqui pelo maior retorno, por exemplo, ó, ele vai reposicionar aqui os nossos anúncios, tá? Trazendo aquele que tem o maior retorno. E pode ver que apareceu uma setinha aqui também. Ou seja, eu posso redefinir somente esse filtro, somente esse, ou eu clico aqui e eu redefino todos os filtros aqui, tá? Diferente de quando a gente clica nessa opção aqui, por exemplo, que fica lá em cima do nosso header, né? Ou seja, lá da parte principal do GT Dash. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o reset total, ou seja, ele vai voltar a estratégia padrão, a conta padrão que você cadastrou aqui, tanto no Meta quanto no Google, o período padrão que são os últimos 7 dias. Então, ele vai redefinindo de fato essa parte aí de filtros, né, e cruzamento de dados que a gente fez até então, tá? Então, esses aqui são os recursos da página campanha, são recursos extraordinários aí para você elevar o nível das suas análises.